Boa noite você que está chegando agora aqui no Instagram. Estamos começando mais uma vez aqui essa noite com a rodada de entrevistas, na verdade conversas, né? A gente tem feito com convidados especiais e diante deles, né, a gente já falou de economia, já falou de política e hoje é o dia 5 de junho. Hoje é o Dia Mundial do Meio. Tem uma convidada especial para conversar com a gente hoje, né? Ela já está entrando aqui, já mandei o convite para ela. Pronto. Ela que é engenheira ambiental, né? Professora do IFCE aqui de Camusim, Potiguar. Estou falando aqui da professora Isabela Lima. Boa noite, Boa professora. noite. Olá, boa noite, tudo bem? Uma alegria Tudo... poder contribuir nesse momento e um dia tão importante, né, para a gente que é profissional dessa área de meio ambiente e que busca levar a consciência ambiental, que é o importante para ser promovido nesse momento, que faz a alusão ao meio ambiente, né? A gente fala até uma semana do meio ambiente, porque são tantas coisas para discutir, que apesar do Dia do Meio Ambiente ser hoje, mas a semana inteira tem sido dedicada a esse propósito. Obrigada pelo convite, pela Oh. confiança. Eu é quem agradeço a sua disponibilidade, agradeço também a sua gentileza de vir para a gente conversar e convido você que está aí passando, olhando, dar uma boa noite aqui ao Setúbal que entrou e a todo mundo que vai já, a partir de agora, acompanhar a nossa conversa. Professora, aqui no Ceará a Sim. gente tem uma mania de dizer rebolar no mato. É uma expressão que a gente usa, né, para se jogar o lixo Conheço. fora. Mas o que é que a gente Aham. precisa rebolar no mato das nossas atitudes hoje? Ah, precisa rebolar no mato muita coisa, viu? É uma expressão muito bacana. Lá no Rio Grande do Norte a gente também utiliza essa expressão. Fazia tempo até que eu não ouvia, mas é uma expressão muito do dia a dia. E a gente precisa, na verdade, jogar fora todo um processo construtivo de formação que a gente teve, né? Infelizmente, a forma que fomos criados e que enxergamos o meio de vida da gente não é sustentável. E aí é necessário que haja uma transformação gigantesca. Tem uma expressão utilizada atualmente que fala na ecoalfabetização, né? Porque muito se fala de educação ambiental, mas na verdade, como é que a gente vai educar alguém que ainda não foi alfabetizado, né? Muitas vezes a gente quer Interessantíssimo. criticar as pessoas por certas atitudes, mas é algo que vem da cultura de formação dela. Ela não está agindo daquela maneira por má intenção, digamos assim, né? São atitudes que são aplicadas porque é algo que ela replica, que enxergou a vida inteira. Então, quando a gente fala nesse processo de construção de uma consciência ambiental, ele precisa passar, né, por toda uma cadeia de desconstruções, né, daquilo que a gente enxergou a vida toda, para começar a se colocar e compreender como é que o sistema funciona como um todo, né? Tudo no planeta ele é cíclico, né? A natureza ela é perfeita. E sendo ela perfeita, se a gente compreender de que maneira as coisas acontecem, a gente consegue enxergar o quanto a gente está entrando dentro do processo e desequilibrando todo ele, né? Só o nosso bel favor, né? E a gente não pode pensar dessa forma, porque se começarmos a refletir um pouco mais, isso não está trazendo felicidade nem qualidade de vida nem para o ser humano, né? Então, que ser humano é esse que acha que está se beneficiando nesse processo de usufruir do planeta Terra, achando que é um recurso infinito, quando não é, né? Tudo que temos aqui é finito, ele é infinito desde que a gente utilize num ciclo perfeito da natureza, porque ele vai se reciclar, vai voltar para a sua forma original e ser fonte de recurso novamente. Então, assim, é muito importante. Pode falar. Pois não, mas não. Aqui estamos para ouvir a senhora, mas olhe, dentro desse processo de educação ambiental, e achei muito bacana, para mim isso é uma novidade, né? Essa alfabetização, essa ecoalfabetização, a gente Sim. sempre relembra aquele tripé que eu acho que é o que aqui no Brasil tentou de alguma maneira.
ficar fixo, principalmente nas comunidades raízes, né? Que Sim, para quem nos acompanha, aquele tripé que fala do economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente sim, correto. Então, esse isso. tripé ainda é, vamos dizer assim, o farol para que a gente possa ter uma vida sustentável, eficiente aqui no nosso planeta? Depende do que se considera economicamente viável, né? O tripé base é isso, certo? Mas o problema é que, infelizmente, a viabilidade econômica, ela tem uma complexidade que cabe uma discussão bem intensa, Não inclusive. vai Por caber nessa quê? live. Cabe não. Mas eu tentando colocar de uma forma resumida, vamos dizer assim, quando a gente fala na questão economicamente viável, a gente tem que pensar eu vou dar um exemplo prático, né? Às vezes a gente já sabe, por exemplo, que as energias renováveis, elas são limpas. Elas não poluem o meio ambiente como as energias fósseis, né? Os combustíveis fósseis que a gente utiliza há tanto tempo. E por que é que, sabendo que é mais sustentável usar energias limpas, né, a gente não faz essa transição? Porque essa transição tem um custo, né? E aí, falando no sistema que a gente vive, que se baseia apenas no lucro, não vê o processo, o ciclo completo do benefício que ocorre, então, para ser economicamente viável, pela perspectiva, né, do sistema que a gente vive, esse economicamente viável necessitaria que desse um lucro imediato, né? Ou um lucro imediato, ou um lucro pago pela sociedade, seja, por exemplo, em algumas atividades que você, para fazer uma transição mais sustentável, acaba utilizando um trabalho escravo ou exploração de recursos que sejam mais que tem um custo mais baixo, entendeu? Então, essa questão do economicamente viável, ela tem que ser Ela transformada é em muito termos de relativa. perspectiva. Em termos de perspectiva. Qual é a perspectiva que eu considero para ser economicamente viável, né? De que maneira eu vou visualizar esse processo? Lógico, gente, a gente está em humanidade e evoluindo. Eu sou engenheira, então eu não penso numa perspectiva que as pessoas até dizem os ecochatos, né? Que ninguém pode usar nada, que não penso nessa perspectiva. Eu penso na perspectiva de compatibilizar a vida humana na Terra e a manutenção da sustentação da Terra nesse processo. E como a gente interage num desequilíbrio a partir dessa atuação, sim, essa base que você falou é fundamental. Mas essa economia não pode ser uma economia voltada para o mercado, e sim uma economia de benefícios que contextualize não apenas o ser humano, né? Mas, e eu digo até assim, que se for pensar de uma forma racional, inteligente, eu assisti uma discussão essa semana, da Semana do Ambiente, muitas discussões muito, muito ricas, eu não vou lembrar agora o nome do neurocientista, mas ele colocou uma coisa muito importante, ele disse que como a gente, em outras palavras, né, mas o quanto nós somos insanos de investir em acreditar em algo que veio da nossa mente, né? Porque esse sistema que a gente vivencia é algo fruto da mente humana, que é insustentável. Insustentável e é um modelo, né, civilizatório e de exploração insustentável e que impacta não só, porque quando a gente começa a pensar na perspectiva do antropocentrismo, né, o homem no centro do mundo, a gente acha que assim se justifica se manter dessa maneira. Contudo, se a gente começar a refletir a Os respeito fins de. justificam os meios. Mas aí, no final das contas, quantas pessoas estão adoecendo? Quantas pessoas estão infelizes? Qual o crescimento, né, exponencial da infelicidade das pessoas em função de um sistema que não está trazendo nem alegria, né, para o ser humano, qualidade de vida, nem benefício para o ambiente completo. Aí voltando para o teu tripé, por que sim? Porque de nada adianta a gente achar que está dando uma solução isolada. Como a gente é um ciclo, né? Estamos todos aqui juntos, fechados nesse ciclo. Não tem Todo como. mundo no mesmo barco. Mais ou menos. Na mesma tempestade, né? O barco é Em barcos diferente. diferentes, tá ótimo. É. Então, como a gente está todo mundo aqui nesse planeta, com exceção do pessoal que está embarcando para as estações espaciais, né? A gente precisa entender que
ter desigualdade social não nos gera uma qualidade de vida para a sociedade como um todo, né? A desigualdade social traz uma série de problemas ambientais, porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente só pensa nas florestas, na árvore, né? Na água, nos água, animais. na praia, nos animais. Mas a cidade, né? O meio rural, tudo isso é o meio ambiente, é o que constitui aquilo que a gente está introduzindo. Então, você vê quanto a gente precisa ser alfabetizado, né? Entender, inclusive, o princípio das coisas é algo que precisa estar introjetado nas pessoas e que é um processo complicado, né? Porque até a forma que querem introduzir a questão ambiental é uma forma segmentada. Né? Não se pode criar uma disciplina de educação ambiental e achar que isso vai resolver o problema do mundo, né? Isso tem que ser algo naturalizado. Dentro da nossa Constituição é previsto que nós todos somos responsáveis pelo nosso meio ambiente. Eu, inclusive, coloquei aqui na pauta para a gente discutir isso, mas já lá para o final. Mas como você tocou, você muito bem colocou, a gente fez aqui a alusão ao tripé ecológico, e você falou da parte econômica, né? Da relatividade daquilo que é economicamente viável. E dentro dessa relatividade do economicamente viável, eu vou puxar agora para a nossa pauta central. O ser humano tem, dentro do economicamente viável, dentro da sua perspectiva de economicamente viável, tem cada vez mais entrado em zonas que até então eram selvagens, eram inabitadas, e isso está causando um desequilíbrio ambiental. Desequilíbrio esse que a maioria dos ambientalistas já confirmam que pode ter sido, sim, o motivo principal dessa doença, que é a Covid-19, né, o novo coronavírus, ter infectado os seres humanos e se tornado hoje, infelizmente, uma pandemia. Qual é a sua perspectiva como cientista da área ambiental para que o vírus, né, que se espalhou hoje na sociedade como um todo, tenha tido aí, no caso, esta origem, né, da própria, vamos dizer assim, incapacidade humana de compreender e de respeitar esses espaços? É verdade. Pois é, a fonte que é indicada, né, pelos cientistas da introdução desse vírus na sociedade é o morcego, né? E, de fato, essa interferência, e até desnecessária, né? Para que comer carne de morcego? Mas, digamos que é da natureza humana ser curioso, né? Gostar de explorar novas possibilidades. A gente não sabe a fome que aquele pessoal passa. Eu penso muito também na empatia da realidade. É muito fácil a gente julgar dentro de um contexto diferente, né? Então eu gosto de ver aquilo pela que você empatia falou das há pouco tempo atrás, a tempestade é a mesma, mas os barquinhos são diferentes. Exatamente, exatamente. A gente não sabe a realidade de que levou as pessoas a terem essa cultura, né? A gente não tem cultura de comer buchada. Imagina uma pessoa de outra região vendo a gente comendo uma coisa daquela, dizendo, o que esse povo está fazendo? Gente que come formiga, tanajura. Pois é, exatamente. Na infância, né? Cai, tanajura e tudo mais. Então, assim, a gente não pode julgar nesse contexto. O que eu acho que a fonte... o que é o centro desse processo que a gente está vivenciando, outras reflexões que eu andei vendo e achei muito pertinente, é o fato de que a pandemia nos deixou de joelhos, mostrando nossa fragilidade dos nossos sistemas, seja eles econômico, político, social, né? E um momento que a gente vem vivenciando, onde a ciência está sendo negada, está sendo bombardeada o tempo todo, né? Está sendo desestruturada, está se buscando né, minar a ciência e tornar algo indispensável para a nossa manutenção. Até a imprensa, manutenção. doutora. Exatamente, exatamente. Então você percebe que, assim, eu digo que tudo tem um propósito nas coisas, né? Claro, então, claro. Esse momento que a gente está vivendo, ele deixa claro e nítido para qualquer um que queira avaliar o quanto as nossas fragilidades, porque não precisa ser vidente para saber que isso ia acontecer a qualquer momento. E poderia, inclusive, acontecer de forma mais intensa, né? Se não fosse através do morcego, poderia ser através de outros meios onde esse vírus conseguisse, né? Fosse conseguir evoluir a ponto de chegar a uma
mutação que chegasse aos humanos, tá? Então, assim, eu não culpo apenas essa interferência ambiental em relação à introdução no ambiente selvagem, mas eu vejo a insustentabilidade dos sistemas que a gente vive. Se nós tivéssemos não tivéssemos nesse processo de minar a ciência, né, o conhecimento, a difusão do conhecimento, a criação da visão crítica, nós estaríamos muito mais bem preparados, porque não é um vírus novo, né, é um vírus que já é conhecido pela humanidade, ele está num formato, numa mutação diferente, né, e que por isso traz esses desafios novos. Pandemias a gente já viveu diversas outras e continuaremos vivendo. Não adianta a gente achar que essa é única e exclusiva para a nossa geração, sabe? Apesar dela ser diferente de tudo o que as pessoas que ainda estão vivas atualmente vivenciaram. Mas o que mostra é o quanto a gente está frágil, quanto valorizar a ciência, dando fomento para que possa ser desenvolvido toda uma série de barreiras e Sim. precauções, né, para que isso pudesse ter sido enfrentado de outras formas, o quanto o nosso sistema ele está falho no que a gente diz respeito à insustentabilidade dos sistemas de saúde, de comportar, né, a realidade, porque a gente já viu várias explicações que o problema de estarmos isolados socialmente não é especificamente voltado para a realidade do vírus em si, mas pelos nossos problemas de não ter uma realidade de um sistema de saúde que comporte esse aumento, pelo nosso problema de ter uma sociedade mal alimentada e, por consequência, com diversas questões que geram o agravo, que levam à morte, né? Pelo nosso problema de ter uma sociedade desigual, que vai enfrentar essa pandemia em barcos totalmente diferentes, e por consequência, infelizmente, infelizmente, e por consequência, as mortes podem aumentar de uma forma significativa por essa desorganização do nosso sistema social. Então, assim, o meu ponto de vista em relação a essa pandemia, ela nos mostra a necessidade de construir uma realidade diferente da que a gente tem hoje. O que eu sei que não vai mudar abruptamente, mas eu considero esse momento como um saculejo, né? A gente está sendo forçado a nos moldarmos, a sair da nossa zona de conforto, nos transformar, né? Existe, inclusive em a live anterior, professor, eu comentei sobre isso. Além de estar circulando o vírus da Covid-19, o vírus da ignorância também circula entre a nossa sociedade. Então, muitas pessoas, infelizmente, por não compreenderem, acabam, inclusive, desobedecendo as informações e os direcionamentos das autoridades. É um outro ponto, é uma outra questão também. Mas, no final das contas, tudo volta para a educação, professora, né? As pessoas acabam voltando, né, para aquilo que a gente sempre comenta. Eu também que tive o prazer de lecionar, mas o que eu vejo é justamente isso, né? A gente, vou usar essas palavras, a natureza vive em ciclos, né? E a gente sobe, desce e volta para o início. Isso, exatamente. A gente precisa enxergar o quanto a transformação, né, da visão, da perspectiva do ser humano é a chave, eu digo, né, que é a engrenagem principal para a gente mudar o nosso rumo como humanidade, né? Infelizmente, a gente tem foi desenvolvido um sistema que é um sistema que acaba impactando fortemente a maneira como as pessoas manipulam, né, a realidade para que se beneficie de alguma maneira, né? Sim. E aí, infelizmente, isso faz com que as pessoas prefiram uma grande massa de pessoas ignorantes. Eu não culpo essas pessoas, porque isso é parte do processo em que elas estão inseridas. A nossa própria forma de educação
A nossa própria forma de educação é uma forma de educação que nos polda, né? O nosso sistema de educação está voltado ainda para a época da Revolução Industrial, onde se criavam Precisamos evoluir muito, né, profissionais professora? específicos, muito. Nós não somos estimulados a sermos críticos e sermos criativos, né? Nós somos estimulados a ouvir um conhecimento pronto, guardar e aceitar aquilo como verdade absoluta, né? Infelizmente. Então, infelizmente, a gente tem uma necessidade de transformar a perspectiva das pessoas. Por isso que vem a questão do alfabetizar ecologicamente as pessoas. Porque eu dou um exemplo prático para a minha área, né? Quando eu estou falando da questão do resíduo sólido, por exemplo. Sim. Né? O resíduo sólido é um dos maiores problemas que a gente enfrenta atualmente. Mas grande parte da solução desse problema, e eu digo que só consegue se resolver se a educação ambiental, né, ou a alfabetização dessas pessoas acontecerem, né, é porque justamente de nada adianta eu estruturar todo um aparato, né, digamos que no mundo ideal, onde eu tivesse um sistema de coleta eficiente, né, que os caminhões tivessem todo um ferramental necessário para a coleta de forma segura, um aterro sanitário instalado para fazer o tratamento desses resíduos, né, tudo funcionando corretamente a nível da engenharia, vamos falar assim. Sim. Mas se eu não tiver uma população consciente, essa população não vai... só para você ter noção, mais de 50% dos resíduos que a gente produz na nossa casa é resíduo orgânico. Esse resíduo orgânico, ele é disposto na natureza como um rejeito, né? Porque ele mistura com todos os outros resíduos e passa a ser um problema, né? Porque ele pode contaminar o solo, contamina as águas subterrâneas, superficiais, emite gases de efeito estufa, é um problema gigantesco. Mas se cada pessoa compreendesse a sua relação com o que está produzindo, porque para você perceber o quanto é uma questão de construção histórica, né? Nós temos esse hábito de visualizar o lixo como um problema do município, né? Ou seja, eu coloco na minha porta, rebolo no mato e que leve para longe de mim. Então, eu não vejo o que ele está causando ao meio ambiente. A partir do momento que eu me alfabetizo, entendendo que, por exemplo, né, o exemplo mais fácil de se visualizar, que a matéria orgânica, que são os restos de alimentos que a gente produz, ela, se você olhar o ciclo natural da coisa, se tiver uma árvore, o fruto cai no chão, ele se decompõe, vira alimento para aquela mesma árvore. Então, o ciclo perfeito, ele se fecha, né? Então, se a pessoa compreender isso nesse processo e começar, por exemplo, a realizar, por exemplo, compostagem do seu resíduo orgânico. Compostagem. Permacultura, certo? Que chama, né? Isso, é quando você vai fazer a decomposição dessa matéria orgânica e transformar ele em adubo líquido e adubo sólido, né? Então, você pensa a realização da compostagem. Eu posso ter a minha hortazinha no meu quintal. Pode. E se você não como quiser antigamente, ter uma horta... Como antigamente, né? O pessoal antigamente tinha as hortazinhas no quintal, talvez não tinham que todas as frutas, não tinha um pomar. Que aí já contribui para a sustentabilidade orgânica, né? Isso, plantava o seu cheiro verde, o seu coentro, né? O seu tomate, o seu pimentão, que são, vamos dizer assim, produtos que a gente usa no dia a dia, né? E como eu gosto de não deixar ninguém ter desculpa, não precisa ser no quintal, não. Pode ser na varanda do apartamento ou no espaço da sua sala. Tudo isso funciona. Hoje em dia tem tecnologia que você pode compostar, você pode morar num kitnet, mas você pode ter suas plantas, você pode ter sua compostagem e você pode se responsabilizar pelo resíduo que você está produzindo, né? E esse resíduo, ele vai... Aí você imagine, né? Um exemplo. Se a gente produz, né, vamos dizer que seja 10 toneladas de resíduo, né? Vamos dizer, a cidade de Camusim produz 10 toneladas de resíduo, que está indo para o lixão, por enquanto. Vamos dizer que todo mundo em Camusim criasse essa consciência, né? E aí começasse a fazer a
compostagem ou da outra destinação. Mais da metade, digamos assim. Mais da metade. Né? Vamos dizer... Vamos botar as 5 toneladas. Né? Vamos arredondar para 50%, né? Ou seja, metade desse lixo ele não vai mais contaminar o meio ambiente. E ainda vai lhe trazer o benefício... vai entrar no processo. De trazer um adubo orgânico, que não tem agrotóxico, que é saudável para a produção agrícola. Ah, você não quer ter planta? Não tem problema não, doe. Doe para o seu vizinho, doe para um agricultor local, enfim, você não precisa querer cuidar de uma planta, né? Então, assim, infelizmente, eu vejo muito mais como uma falta de educação ambiental, porque as pessoas não entendem esse processo como um todo, né? Elas não conseguem enxergar. Eu não tomei conhecimento que o município tivesse realizado, mas acredito que deve realizar há uma semana do meio ambiente. Mas eu sou muito crítico disso, eu não acho que deve ser realmente uma semana, sabe? É claro que a data é importante para a gente frisar, mas deve ser uma coisa constante. Deixa eu dar boa noite aqui para a Loura, que ela acabou de entrar aqui. Tá? Tem muita gente acompanhando a nossa live. Boa noite, a Loura do Chico. A Naila Souza, que é uma cantora aqui local. Aliás, estou esperando ela fazer as lives de música dela, né? Que é aquele outro estilo de live que a gente também curte muito. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Diguinha Aquiá, Silvana Rempa, maquiadora aqui de Camusim, Alan Barbalho, Hugo Mendes, Chico Vaulino, o Cristiana Carvalho, enfim, muita gente está assistindo. Que coisa boa. Eu queria, professora, e assim, é um assunto que a gente pode ir a noite toda que não vai faltar conteúdo. Mas a gente tem aqui uns assuntos para tratar, e muito bem lembrado você ter colocado essa responsabilidade, né? A gente precisa ser muito claro nisso, né? É uma responsabilidade de todos nós, né? Todos nós precisamos ter essa consciência, respeitar principalmente, mas acima de tudo ter mesmo essa consciência, né, de que o lixo, o resíduo sólido que eu produzo, né, é uma propriedade minha, né? E eu, em outras conversas que tive com profissionais da área, eu me lembro muito de uma frase que me marcou. Nós somos os únicos animais da natureza que produzimos lixo, né? É verdade, exatamente. Justamente porque a gente mexe nesse ciclo natural. E é uma quebra de paradigma muito grande. Tudo que envolve o saneamento básico tem uma necessidade muito forte de quebrar paradigmas dessa construção cultural que a gente teve, né? Porque no processo evolutivo, no lugar de se gerar a responsabilidade das pessoas que estavam gerando esses resíduos, como a gente estava na base de um processo industrial que queria que as pessoas consumissem cada vez mais, afastou-se esses resíduos delas para que elas enxergassem que o consumo desenfreado não fosse um problema, né? Porque não ia chegar à conta. Isso, exatamente. Então, quando você começa a ter uma relação melhor de compreender a sua responsabilidade, e é lei, né? É lei que nós somos corresponsáveis pela produção desse resíduo. Então, se você perceber o resíduo sólido, existe uma taxa para a quantidade de lixo que você dispensa na rua? Você não paga uma taxa específica por volume, né? Vem dentro do IPTU, né? Vem dentro do IPTU de uma forma geral que você acaba não tendo uma percepção do da preço. Sua responsabilidade, do grau de responsabilidade que você tem. Interessantíssimo isso aí. Se a gente for pegar aqui para a água, acho que serve também, né? Porque a água, por ser um bem universal, a gente também não paga por ela, né? A gente paga pelo serviço de entrega dela, né? De distribuição dela. Mas nós não pagamos pela água em si, que é uma realidade que para nós brasileiros, que possuímos aí 12,5% de toda a água doce do mundo, a gente talvez não sinta, mas é necessário também abrir os olhos para aí, porque chega um momento que a gente vê que vai ser necessário, sim, ter muita calma essa hora, né? Eu não quero polemizar assim, aqui, viu? Não, sabe? Na verdade, também não gosto de fazer polêmica, não, porque tem muitas questões complicadas a serem tratadas. Mas eu digo, talvez a população de Camusim não sinta, porque graças a Deus é uma terra abençoada em termos de recursos hídricos. Mas os vizinhos aqui do Nordeste, né? Eu que sou do Rio Grande do Norte e trabalhei com saneamento nesse período lá, a gente enxerga a dor da seca. E é uma dor terrível que faz com que as pessoas evoluam nessa alfabetização,
né? Eu fiz um evento ontem que eu vi um comentário de uma participante, quando a gente estava discutindo sobre essas questões da água, né? E que justamente tratava sobre isso, de dizer que ela morava no Seridó, numa região onde o reuso do esgoto tratado já era uma realidade, não porque está avançando tecnologicamente para isso, mas porque eles, na força da adaptação humana, eles precisavam vivenciar isso, e que acaba que o homem, quando percebe que não se sustenta, ele começa a se espelhar no meio ambiente e entender o quanto aquele processo cíclico é benéfico, né, para o homem. Então, de fato, eu até acho interessante essa sua colocação, porque quando iniciou a pandemia, eu na construção desse projeto de extensão que eu comentei contigo, né, que estou coordenando, foi se voltando para a gente observar os problemas que interrelacionam o saneamento com as questões da pandemia, né? E nesse momento que a gente está em casa, a gente passa a consumir uma quantidade de água além da que a gente costuma consumir, né? E muitos são... A produção do lixo aumenta também, né? De lixo, então, nem se fala, né? De lixo é uma coisa absurda. E é meio que uma recolocação, porque, por exemplo, você estava no seu trabalho durante o dia, você estava distribuindo o local onde aquele lixo estava sendo produzido. Os centros comerciais fechados começam a ter menos lixo acumulado, que esses lixos migram para as residências. Então, não há um momento melhor do que agora para que as pessoas comecem a ter uma consciência ambiental em relação à sua responsabilidade pelo resíduo. Tanto em termos de gerar um hábito de compostagem, que é a série de vídeo até que a gente está construindo agora nesse momento. Você tem que falar sobre isso aí. Antes de terminar a live, você tem que falar bem sobre isso aqui. Vamos tentar inclusive para divulgar, viu? Vamos tentar falar aqui bom. Porque é importante. Mas na percepção de ver a importância das pessoas se informarem, né? A gente é servidor público e o propósito do projeto nada mais é do que servir a sociedade. E é nesse propósito que a gente enxerga, como cientista, de que maneira a gente pode contribuir para que essa sociedade se transforme, né? E aí, voltando para a água... Pode falar, fale. Eu gosto de ouvir, fale. E aí, voltando para a água, que é a minha preocupação, né? Eu, observando como cientista da área de saneamento, me preocupei, me inquietei, né, com essa preocupação, poxa vida. E vindo também de uma região do Nordeste que passa por muita seca, né? A gente viu vários casos difíceis dessa seca prolongada que passou. Eu disse, gente, é um alerta que a gente precisa levantar para a sociedade, a preocupação do uso racional dessa água, né? Porque a gente está no momento onde o principal instrumento de proteção é água e sabão. O álcool não é tão eficiente como água e sabão. O álcool é uma alternativa, né? Então, água e sabão é o principal recurso. Não sei se vocês estão percebendo, mas quando a gente faz as compras, né, de alimentos, a gente precisa fazer toda uma higienização que a gente não fazia antes. Quanta água mais a gente está consumindo? Água. Então, assim, mais do que nunca a gente precisa ter uma responsabilidade do uso racional da água e criar mecanismos de reutilização de água de forma segura. Por exemplo, eu preciso fazer a lavagem da minha garagem ou de pisos, vou usar água de lavagem de roupa, por exemplo, para fazer isso, uma vez que eu estou tendo um consumo maior de água, né, na utilização da higienização dos meus alimentos. Eu vou usar um borrifador no lugar de lavar em água corrente para tentar diminuir, né, esse consumo de água. Só que o ser humano ele é tão centrado no seu conforto, que eu achei interessante, às vezes que eu levei essa discussão, não vou colocar em pauta, mas às vezes que eu conversei aqui em Camusim sobre esse ponto, a única resposta que eu tive foi o seguinte: não, aqui a gente nunca falta água, não. Teve essa seca, estudinho aí, a gente nunca teve problema com água, não. Então, eu coloco a perspectiva de que, poxa, gente... O brasileiro tem uma moda, vou agora falar bem nordestino, o brasileiro tem uma moda muito feia de fechar a porta só depois que o ladrão invade a casa. Então, professor, infelizmente, é um trabalho de dupla dificuldade, porque é a vontade de informar e a vontade de formar, né? Que aí são dois trabalhos totalmente diferentes que precisam ser feitos simultaneamente.
Aqui na nossa cidade, acredito que você deva saber, nós consumimos água de poços, né? Então, nós Sim, temos sim, uma área de captação ali, e que aquela área, inclusive, ela não é uma APA e ela precisa ser reservada e preservada, porque também existe a questão, por nós morarmos no sim, litoral cearense, da especulação imobiliária turística, né? Onde também. as empresas, os empresários do ramo turístico, né, talvez dê uma pausa agora, com certeza, devido à pandemia, mas tem o foco de construírem seus hotéis, pousadas, chalés, chácaras. Esses Perfeito. precisam, eles precisam também ter consciência disso, de que ao poluir aquele lençol freático com a construção de um empreendimento, aí ele pode estar Sim, prejudicando a uma sociedade completa, né? E eu tenho exemplos, verdade. inclusive, nós podemos pesquisar depois aí, na África do Sul, que também lá o consumo da água era feito de poços profundos e que houve a salinização desses poços. Olha, muito Sim, parecido aqui com Camusim, porque nossos poços também são próximos ali ao litoral e é, havendo a salinização desses poços é o colapso, acaba-se aquela claro, captação e aí tem que se buscar outras alternativas como a questão dos rios e tudo mais. Professora, sim. tá muito bom, tá muito bacana aqui a conversa, estou gostando muito, viu? Eu vou Que mandar um bom. abraço pro Igor, que foi a pessoa vou dizer assim, fez a produção aí, né? Conseguiu o contato para que Pois a gente pudesse é, que fazer isso. bom. Igor é meu aluno, né? Eu ainda não tive disciplina direta com ele, mas essa conexão com os alunos do Instituto, que a gente, aluno é quase como um filho, né? A gente quer De abraçar e verdade. contribuir em tudo que puder. Então a gente vem construindo essa relação, a gente teve experiência de trabalhar junto num evento do campus, ele com a Jéssica também. E nesse processo, hoje em dia eu estou também com mais 3 alunos daqui de Camusim, trabalhando Ótimo. no projeto de extensão. Então, isso faz com que a gente crie esse É por isso vínculo, que né, essa relação de construção de relação entre aluno e professor muito boa. É por isso que eu queria falar sobre isso. Você é do IFCE, né, do Instituto Federal, aqui do campus de Camusim, uma instituição que Isso, precisa ser mais valorizada. É uma instituição de ensino superior e que, como toda instituição de ensino superior, tem também a sua área de extensão, que é justamente estar aproximando aí da sociedade, sim, capacitando, dando realmente esse suporte. E acredito que esse é o propósito do IF, como é sim, conhecido popularmente pelos isso, alunos, né? E eu estou vendo isso. aqui, você me mandou um texto mais cedo, inclusive falando sobre o seu projeto, né? Eu queria que você comentasse um pouco, porque, como acabei de falar, não tenho conhecimento de que, por exemplo, o município, né, que aqui tem uma secretaria específica dessa área, tenha criado alguma atividade para essa semana do meio ambiente. Mas eu estou ficando muito feliz porque estou sabendo que o IFCE sim criou, né, e que vocês estão fazendo esse trabalho de divulgação. Você pode contar um pouco para a gente onde é que eu posso acessar, onde é que eu posso ter acesso a esses vídeos, ou se é uma aula presencial, como é que está sendo? Sim. Ah, eu fico feliz em poder contribuir em relação a isso, sabe? A verdade é o seguinte, a gente teve esse momento de pandemia e por consequência das restrições de isolamento social, iniciamos nosso trabalho remoto. Né? Ótimo. E você muito bem colocou, o IFCE é uma instituição de ensino, né, com um padrão de qualidade do ensino federal muito reconhecido, né, no Brasil inteiro, e Sim. Camusim é privilegiada de ter uma instituição dessa dentro do seu território, porque isso transforma a realidade do município, né? Você começa a formar seres críticos, pensantes, que vão enxergar por outra perspectiva as dificuldades enfrentadas e trazer soluções para o seu local original, né? Então, isso é uma coisa muito rica, que não é diferente de uma instituição privada, vamos dizer assim. O IFCE, por ser uma instituição pública, não distingue a qualidade dos profissionais por estar no interior, né? Os profissionais que estão alocados na instituição são profissionais com formação, com doutorado, com mestrado, com formações garantidas, com pesquisas em desenvolvimento, né, com atuação na área extensionista, justamente para Eu quero garantir até a fazer, qualidade do ensino. eu quero até pedir desculpas, porque na introdução eu falei da professora e da engenheira ambiental Isabela Lima, mas eu também estou falando com
a profissional que é mestre em engenharia sanitária e tem MBA em gerenciamento de projetos. Então não estou falando com qualquer pessoa também não, né? Que é isso, mas eu acho que títulos é o mínimo. Títulos é o mínimo. O importante é a nossa contribuição, sabe? Eu acho que o meu principal título hoje é ser professora Ai, com e é certeza. um Principalmente no propósito de momento em que nós vida. estamos vivendo, viu? Sem dúvida, é o meu propósito de vida, né? Então, tudo que, às vezes, até eu brinco que às vezes eu tenho três pequenininhos, né? E as pessoas ficam, Isabela, mas você vai se acabar com tanta, buscando querer resolver tudo, né? E não buscando equilibrar tanto assim. Mas é porque nós, como professores, e juntar ser professor e ser servidor público, né? A gente tem essa inquietação de transformar a sociedade, de entregar o nosso Claro. serviço da melhor maneira possível, né? E aí, De nesse momento de colaborar. pandemia, isso, porque é o nosso papel, né? A gente não faz mais do que a nossa responsabilidade, na A verdade. obrigação, Então, exatamente. Mas vamos lá para os quando a gente projetos. vamos para o projeto. Então, quando eu entrou nesse período de pandemia, começou um trabalho remoto, onde os calendários acadêmicos foram suspensos, né? E aí a gente ficou trabalhando de casa, em diversas atividades, né? Porque o professor ele não só dá aula, né? Ele faz uma infinidade de atividades e uma delas é a extensão e a pesquisa, né? Duas delas. Eu não E queria lhe aí, interromper mais não, mas eu tenho que fazer aqui um parênteses bem interessante. Tem muita gente que tá dizendo assim, ah, professor, agora deixou de trabalhar. Tá só mandando os vídeos, tá só mandando as coisas no nem WhatsApp. imagina, Gente, olhe que o pelo tempo amor que o de Deus. professor gasta para poder fazer, trabalhar o conteúdo da maneira mais Eu acho. pedagógica possível, apresentar assim, uma coisa redondinha para você chegar só em casa e assistir com seu filho, você não sabe, viu? Não Você não sabe o imagina. trabalho que dá. Nossa, eu tô Mas com uma enfim, vamos turma, voltar, senão né, a gente vai de ensino terminar à lá e não ter tempo. distância. Eu tô com a turma de ensino à distância e tô vivenciando essa experiência. Eu acho que o professor foi um dos profissionais que mais foram sacudidos nesse período agora, né? E transformar toda a sua pedagogia, tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo para entender, né, e evoluir. E eu tive a experiência, a minha primeira videoaula de 20 minutos, eu demorei 12 horas para terminar. Então, a pessoa que recebeu lá e assistiu 20 minutos jura que eu estou com a mão nas costas, né? Trabalhando É quase verdade. nada. Mas realmente é uma transformação gigante. Então, nesse processo de trabalho remoto, lógico, me aprofundando na questão de pesquisa, de correlacionar minha área do saneamento com o impacto que isso está causando nesse período de pandemia, eu identifiquei essa necessidade de instruir a população para saber o seu papel, de como reduzir o impacto, né, não só para o meio ambiente, mas principalmente para a saúde pública nesse momento que a gente está vivendo. Claro. Então, o propósito central que partiu, né, do pressuposto da criação desse projeto porque uma das coisas que a gente observa como engenheiro é que existe uma dificuldade de comunicação. Né? A linguagem técnica do engenheiro ela acaba não sendo acessível à população e aí de nada adianta, como eu estava dizendo mais no início da live, você desenvolver todo um ferramental de dimensionamento de estruturas se a população não souber o seu papel nesse processo. Né? Então, por isso que eu enxerguei a necessidade de ter uma linguagem acessível para levar essa informação e, de certa forma, ecoalfabetizar as pessoas em relação às questões da relação entre o saneamento e esse momento de pandemia. E aí a gente criou esse projeto de extensão, né, que envolve servidores, professores e técnicos administrativos e alunos do IFCE. E aí estamos trabalhando exaustivamente para construir, uma vez por semana, né, um vídeo que tem... Aí a mesma coisa, né, um videozinho de no máximo 3 minutos, mas que para ter no máximo 3 minutos tem exaustivos estudos, construção de um roteiro com a linguagem acessível e vencendo dificuldades, né, para chegar num contexto visual que seja mais didático para a população. Então, esses vídeos, eles levam um conhecimento que mostra como a população pode, da sua casa, né, sem sair de casa,
se proteger, proteger a sua família, proteger a sociedade como um todo da disseminação desse vírus, proteger o trabalhador do saneamento, seja da coleta de resíduos, né, seja dos sistemas de esgotamento sanitário, seja do sistema de abastecimento de água, enfim, o trabalhador da área de saneamento de se contaminar a partir de boas práticas que essa pessoa precisa fazer da sua casa para evitar essa disseminação, né? E por consequência eu protejo o trabalhador e protejo a família desse trabalhador, né? Com E certeza. ainda pensar na sustentabilidade desses sistemas. Você mesmo colocou, a gente está produzindo muito mais lixo e a gente tem um sistema dimensionado para coletar uma quantidade específica. Se a gente começar a produzir muito mais, será que esse sistema vai dar conta de coletar esse resíduo? Se esse sistema colapsar e não tiver condição de dar conta, né, de coletar esse resíduo vai se acumular, vai trazer vetores, que a gente chama no saneamento, que é inseto, que é ratos e etc. Vai estar propagando outras doenças que não só a Covid-19, né? E deixando o indivíduo ainda mais fragilizado, conhecidas, deixando o indivíduo ainda mais fragilizado para enfrentar a Covid-19 quando se deparar com ela. Ou seja, é uma condição de contribuir para que a gente enfrente essa realidade da doença que a gente está passando agora, né, de pandemia, e consiga sair mais rápido disso, cada um fazendo a sua parte, né? Então, o princípio do projeto é esse. E, professor, esses vídeos, eles vão estar disponíveis em algumas plataformas, em plataformas específicas, ou eles têm, por exemplo, eu posso acessar no Facebook, aqui nós estamos no Instagram, inclusive dizer para você que essa live de hoje dá para o YouTube também, né? De maneira especial, vai de imediato, porque as outras estão sendo colocadas como estreia, né? Então está demorando 2 ou 3 dias para poder ficarem disponíveis no YouTube, mas essa especificamente, por ser um dia especial, Dia do Meio Ambiente, vai ainda hoje, se Deus quiser, ao ar, né? Ai, e a internet deixar. Deixa eu dar uma boa noite para o Nagel Cunha, que conversou com a gente sobre economia, está aqui assistindo a nossa live também. Outras pessoas que entraram. A Del Sampaio mandou um sorrisinho para você, deve ser aluno da UIF. O Newton Leite Júnior. Eu estou vendo uma engenheira ambiental aqui, a Mirna. É a engenheira ambiental que estudou comigo, é minha amiga do coração, né? Mandar um beijo grande para ela. Eu vi que a Larissa, que também faz parte do projeto, também é engenheira ambiental e professora do IFCE, também entrou há pouco tempo. Sejam todas bem-vindas. Que bom, né? Que bom ter essa troca de experiência, essa conversa, a buscar. Eu digo que eu sou uma pessoa que gosta de provocar a reflexão, né? Então, o propósito maior, olha, a Larissa aí deu um tchauzinho. Tô vendo aí. Que bom, Larissa, que deu certo. Ontem nós conversamos com um psicólogo sobre essa questão da pandemia, sabe? E eu já estou conversando com a engenheira ambiental e voltando aqui à pergunta. Claro que a gente precisa sempre se provocar, né? A gente precisa buscar ele falou ontem na live, a gente precisa buscar os nossos próprios caminhos. E achei muito interessante ontem, ele disse que, repetindo aqui, né? Que o ser humano, o maior medo que ele enfrenta é o de si mesmo. E, querendo ou não, é tudo interrelacionado, né? A gente precisa deixar de ter medo de lidar com o seu resíduo sólido, lidar com a sua responsabilidade com o planeta de maneira geral. Mas, enfim, as plataformas que estão disponíveis... E o vídeo ele está disponível no Instagram e no Facebook do IFCE. Tanto do IFCE Camusim, né, que é @IFCE Camusim, e no Facebook IFCE Campus Camusim, como no IFCE Oficial, que é o IFCE conduzido pela reitoria, né? Não, do Estado, né? Do Estado do Ceará como um todo. Desculpa. Isso, o IFCE Oficial. E eu sempre, a gente vem sempre trabalhando, difundindo, tá no YouTube também, né? Ótimo, dá para assistir na televisão. Dá para assistir na TV, IGTV, no IGTV no Instagram, né? E no YouTube também, no canal do IFCE, e assim como também no IFCE TV, que é do IFCE Oficial. Então, e a gente envia pelo WhatsApp, envia de qualquer meio. Tem alguns profissionais da saúde, da educação que me procuram. Evanete, ela trabalhou comigo lá no Rio Grande do Norte, ela é uma profissional maravilhosa da FUNASA do Rio Grande do Norte. Um abraço, Evanete, que bom ter você aqui, que alegria. Ela está dizendo que você está fazendo falta, viu?
Ai, meu Deus, Agora a gente de também sente Camusim não muita falta. permite, não. Tem que ficar aqui por enquanto. Agora eu sou camucinense, de coração, a família toda, né? Tenho 3 camucinensezinhos agora, né? Porque viemos todos para viver Camusim e o que a gente busca é isso, contribuir para mudar a realidade de Camusim, né? E a importância da instituição federal estando próximo da comunidade do município. Professor, então, repetindo para você que está assistindo a live, você vai lá no Facebook, FCE Campus Camusim. Lá você tem todos os links, mas não só lá. No Instagram também aqui, conta com o Isso. perfil do IFCE Campus Camusim. E além disso, você pode assistir a esses vídeos produzidos desse projeto de extensão no YouTube. Você pode assistir na sua televisão, colocar a família, os meninos para sentar em frente à televisão, e ao É, invés de estar assistindo a Globo ou qualquer outra emissora que às vezes não passa muita coisa, você pega e bote aí um vídeo conduzido aí feito inclusive por profissionais altamente gabaritados e muito mais que isso, com conteúdo que é relevante para você e para toda a sua família. É lá no IFCE Campus Camusim, Facebook. Eu vou colocar também o link na minha página. Vou que mandar para alguns bom, amigos aqui da imprensa obrigada, para a gente poder Jones. divulgar isso aí. Eu até Professora, tentei, sabe, Jones? Eu vou no direct do pessoal que eu vejo que tem influência aqui, mando lá no direct, mas não recebo muito cabimento, como diz aqui no Nordeste, né? Não me dão muito cabimento, não. não muito cabimento. Porque, Oh, meu porque eu Deus. fico naquela aflição de chegar ao máximo de pessoas possível, porque as Claro. pessoas estão em casa consumindo tanto conteúdo que às vezes até lhe dá angústia, e um conteúdo educativo que vai transformar a nossa realidade às vezes não chega às pessoas, né? Não, com Então, certeza. como Isso um é até servidor uma público, a utilidade gente tem essa pública, né? aflição. É uma Sim, é uma utilidade utilidade pública. pública. Uma utilidade pública. É o que eu digo, não é uma coisa de divulgar para promover ninguém, é uma coisa para divulgar para promover a transformação. Tanto que eu baixo eu digo, eu mando pelo WhatsApp, eu mando pelo YouTube, eu mando pelo que quiser, desde que muitas pessoas assistam e muitas pessoas se eduquem, né, nesse Que é processo é e o transformem a objetivo. nossa realidade, né? Que esse é o único objetivo que a gente tem nesse trabalho que está sendo realizado. Eu hoje coloquei uma frase no Facebook falando sobre o meio ambiente, né? Dizendo que quando o homem aprender a respeitar a mais pequena criatura da criação, seja animal ou vegetal, a gente não vai precisar dizer que é preciso amar o próximo. E aí Sim. eu recebi um comentário interessante. Será que nós vamos viver isso, Jones? A seguidora publicou. E a resposta é como você acabou de dizer, depende de nós. É Depende de cada verdade, um de nós, né? é Se a gente verdade. está vislumbrando viver numa sociedade sustentável, numa sociedade que a gente possa sim usufruir de toda a tecnologia que a ciência proporciona, de todo o Sim, conforto que a tecnologia proporciona, e acredito que ela está aí para servir a gente também, sem dúvida, a sem gente, dúvida. a gente tem também que criar essa consciência e aprender que depende única e exclusivamente de cada um de nós, cada um faz a nossa parte. É Professor, nós verdade. estamos já encaminhando para o final. Eu Oh, estou muito triste porque você tem uma conversa, mas olha, não vai ficar por aí não. Em outra oportunidade eu quero conversar sobre outros assuntos da área do meio ambiente com você, viu? Já claro, faço será um aqui o prazer. convite. Eu Tô... digo que é uma experiência nova, né? Eu estava todo nervosa, porque eu sou super tímida, e ah, esse processo novo agora de botar a cara, né? É uma coisa diferente, é um contexto diferente do de sala de aula, né? É um contexto diferente de uma palestra presencial. E eu digo que essa semana do meio ambiente me deu uma overdose de primeiras vezes, né? Eu mas fiz não vai vídeos esquecer, né? de Dizem que educação a primeira vez ninguém ambiental. esquece. Eu digo que tem uma frase que me marcou muito, apesar de ter sido uma frase que eu li. Aquelas frases que colocam em banheiro, né? Aí eu li Aham. uma frase que disse: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E sempre que você faz algo pela primeira vez, é uma coisa que lhe impacta muito. Então, essa frase de banheiro, realmente, apesar de ser uma pichação, me marcou muito. E eu É tenho muito vivido, interessante. né? Eu tenho vivido muito isso essa semana, vencendo as minhas limitações,
os meus medos, né? Porque isso é um processo de construção. Mas eu acredito que esse momento que a gente está vivenciando veio até para isso, né? Para que a gente tenha um tempo para refletir, tenha um tempo para enfrentar a nossa zona de conforto e conseguir buscar outras formas de alcançar as pessoas. Eu acho que em outro contexto, eu não sei se tudo isso estaria acontecendo, então eu quero agradecer a confiança, né? Eu quero dizer que foi uma alegria essa conversa, foi muito mais tranquilo do que eu imaginei, mais ainda. né? Para mim mais ainda. Eu quero falar, vamos, pois não, pode falar. E eu queria deixar essa reflexão, né, para que cada um tire esse momento, essa conversa, como uma provocação de buscar conhecer mais, de buscar entender mais, né, dizer que o IFCE está aqui para contribuir com essa transformação e que nós, professores, somos servidores públicos, então a gente somos completamente acessíveis e queremos, né, ansiamos para essas oportunidades de contribuir com a transformação da realidade de onde a gente está inserido e sempre que precisar a gente está à disposição para isso mesmo. Viu? Quiçá todos os servidores públicos pensassem dessa forma, viu? Quiçá. Eu quero dizer para você o seguinte, professora, vamos aqui para a nossa última parte da conversa, um bate-volta. Você conhece bate-volta? Conheço. Mais uma primeira vez, nunca fiz isso não, mas vamos embora. Pois vamos lá, vamos começar aqui. Consciência ambiental. Essencial. É só uma palavra ou eu devo comentar? Pode ser uma frase. Aqui já tá a primeira vez, né? A gente pode abrir a sessão. Mas eu acho que é a essencialidade para a transformação da nossa realidade. Sociedade humana. A sociedade humana precisa se enxergar como parte de um todo e não como o centro de tudo. Planeta Terra. É nossa casa. O eco é casa, por isso que é uma ecoalfabetização, né? A gente conseguir enxergar que o planeta é nossa casa. A gente precisa se transformar e se inserir nesse processo de uma forma responsável. Família. A família é a base de tudo, né? A família chega, o olho brilha, mas família é o seio de onde a gente começa a transformação. E a partir daí é que a gente leva tudo isso. Eu digo que são minhas 3 gotinhas, né? Justamente porque eu faço na base da minha família uma forma de propagar o que eu acredito ser importante para o futuro do mundo. Então, a família é o seio dessa transformação. Camusim. Camusim é minha casa agora, meu lar, e um amor enorme pela bênção de ter né, vindo. Amo meu Rio Grande do Norte, minha terra, mas é uma alegria poder ter sido colocada, eu digo que por Deus aqui, e espero muito contribuir com tudo de melhor que eu puder oferecer para transformar positivamente essa cidade. E por último, meio ambiente. O meio ambiente é tudo que nos cerca. E a gente precisa começar a entender isso. Que não é só as florestas, não é só, né, as águas, os oceanos. O meio ambiente é onde a gente está inserido. Então, transformar o meio ambiente é transformar a realidade do nosso entorno, socialmente falando, economicamente falando. Então, para que a gente consiga viver numa realidade sustentável, a gente precisa transformar os nossos sistemas. E essa transformação tem que partir da consciência ambiental de todos, né, dessa educação. Muito bem, eu falei com a professora Isabela Lima, engenheira ambiental, mestre em engenharia sanitária, MBA em gerenciamento de projetos, mas, acima de tudo, professora do IFCE Campus Camusim. Professora, muito obrigado mesmo. Nossa. Você que acompanhou a gente aqui nessa live, vai poder assistir ela aqui no IGTV e também daqui a pouco, de maneira especial, por ser o Dia do Meio Ambiente, vai estar disponível lá no YouTube. Eu estou vendo aqui que a Aninha da Cistos Acessórios está assistindo a gente. Aninha, eu estou precisando
de fone de ouvido, porque esse aqui tá doendo, viu? Eu tenho que fazer essas propagandas para eles, porque aí eles pegam e mandam os recebidos, viu, professora? E o Nagel Ai, Cunha tá é. Nossa, parabenizando, dizendo que professor, foi mais do essa. que nunca estou precisando se transformar tecnologicamente. Eu ainda estou com um emprestado aqui para poder realizar esse momento. O Nagel disse que foi excelente a aula, o Hugo tá batendo palminha aí, o Hugo Mendes, e todo mundo que tá entrando agora que não Ah, pôde que coisa acompanhar, mas vai boa. poder assistir daqui a pouco. Professora, muito obrigado, viu? Que Deus Que é abençoe você e sua isso. família e que a nossa Amém. casa fique, nosso meio ambiente seja cada vez mais bem cuidado, né? Depende de um, Sim. depende de dois, depende de três, não, mas depende de todo mundo. De É todos isso. nós, sem dúvida. Muito obrigada. Eu desejo muito sucesso nessa busca de comunicar de forma responsável. Agradeço pelo convite, pela confiança, por essa experiência ter sido tão tranquila, graças à sua condução, tá? E estarei aqui em Camusim, vizinho, pertinho, do que precisar. Estamos aqui para somar forças para transformar esse mundo. Então, agradeço a todos que nos ouviram, que irão nos ouvir e me ponho à disposição sempre para que a gente possa sempre somar. Unidos venceremos sempre, né? Com certeza. Um forte abraço, pessoal. Boa Ó, noite. abraço, boa noite, tchau, tchau. Tchau. Beijo nas gotinhas, coisa linda. Beijo, Vanete, maravilhosa.